Temos mais entrevistas agora no Jornal da Rede Alesp. A gente fala com Carlos Massini, executivo de cooperativa. Ele vai nos falar, então, sobre o cooperativismo neste momento da pandemia. Boa tarde, Carlos Massini. Agora a gente vai começar a nossa entrevista. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado pelo convite, eu agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Carlos, segundo uma pesquisa nacional do cooperativismo, desenvolvida pela Organização das Cooperativas do Brasil em 2019, de cada 10 brasileiros, 4 conhecem o cooperativismo. É um setor muito importante para a nossa economia? É um setor muito importante na economia. Nos últimos anos conseguiu movimentar em torno de 16 bilhões. E mais do que um setor importante na economia, é também um instrumento importante de justiça social. O cooperativismo consegue igualar os brasileiros, os cooperados, para atingir objetivos em comuns. Então, as cooperativas conseguem organizar pessoas e recursos, dessa forma, movimentar esses recursos para atingir os objetivos em comum. Então, nos últimos anos, a gente conseguiu, o cooperativismo no Brasil movimentou em torno de 16 bilhões. É um setor muito importante na economia, sim. Agora, Carlos, a gente sabe que alguns das tríades aí do cooperativismo, responsabilidade, solidariedade, colaboração. Carlos, você acha que nesse momento ou no pós-pandemia, o cooperativismo, as cooperativas vão se fortalecer? Se sim, por quê ou não? Vai continuar, elas já estavam fortalecidas? Sim, com certeza. Hoje o cooperativismo pode-se dizer que ele é o novo protagonista nesse momento pós-pandemia. A ONU reconhece o cooperativismo como um modelo de gestão adequado para se seguir nesse momento em que as pessoas se reúnam, tomem decisões compartilhadas, tenham uma responsabilidade solidária. Então esses são os pilares do cooperativismo. Ter uma mentalidade comunitária, uma gestão solidária, democrática. Então, hoje, nesse momento em que todos perceberam que é necessário ter uma mentalidade comum, o cooperativismo se faz muito presente. Ele é, sim, com certeza, o futuro. Ele é um modelo de gestão que vai ter protagonismo nesse momento, sim, em razão de tudo que aconteceu. E a ONU também ela recomenda, sim, que o cooperativismo ele tenha essa linha de frente de atuação a partir de agora. As pessoas entenderem que é necessário ter uma responsabilidade solidária, desenvolver objetivos em comum e ter uma mentalidade solidária, colaborativa, no geral. Carlos, e quais os impactos, que a pandemia trouxe para o sistema cooperativista? Hoje o cooperativismo ele precisou se readequar nesse momento, então muitos impactos sentidos foi como as cooperativas geralmente têm atendimentos muito presenciais, elas precisaram se readequar no momento. Então, houve sim um afastamento, teve essa necessidade de afastamento, então hoje o cooperado ele geralmente procura diretamente as cooperativas para ter atendimento e a gente sentiu sim um impacto de novos cooperados, de prestar um atendimento claro para todos aqueles outros que já são cooperados. Então, o setor ele sentiu um impacto decorrente de novas adesões, de novos cooperados surgirem, ingressarem nesse mercado, dessa forma de trabalho, e sentiu dificuldade também em se estabelecer. Como hoje o cooperativismo é uma linha que não existe tantos subsídios de governo, não existem linhas de financiamento própria do governo, diferente de, por exemplo, no ramo habitacional, em que existem programas federais combinados com bancos, como projetos federais de habitação, o cooperativismo ele não depende ele não tem isso. Então, sentiu muito impacto, falta dessas linhas governamentais de apoio nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas perderam renda, muitas pessoas perderam possibilidade de dar continuidade nas suas contribuições. Então, por exemplo, no ramo habitacional, hoje, se um cooperado ele perde a renda, ele pode perder a casa. E isso trouxe para ele uma alternativa. Ele viu que no cooperativismo, mais do que nunca, ele precisa obter a casa dele. Então, a gente sentiu muito esse impacto de pessoas que perderam renda, não tiveram subsídio de governo para auxiliar. Foi esse o maior impacto, atendimento, linhas de financiamento e gerar novas formas criativas de atender e obter novos cooperados.
Agora, a gente está falando de perda de renda, de giro da economia, mas para quem está ouvindo pela primeira vez sobre cooperativismo aqui no Jornal da Rede Alesp, como é que as pessoas compõem uma cooperativa? Como é que ela funciona nesse momento em que também as pessoas buscam alternativas para a questão de trabalho? Como o cooperativismo pode ajudar essas pessoas nesse momento? O cooperativismo, ele é uma maneira de trabalho em que as pessoas se reúnem para atingir objetivos em comum. Então, por exemplo, no ramo habitacional, ele é um meio, é uma alternativa de obtenção da casa própria. Enquanto você hoje, para adquirir a sua casa própria, necessita depender de um empreendedor que realiza um empreendimento, para ele fazer a venda desse empreendimento, você depender de linhas de crédito ou de se submeter ao plano do empreendedor, no cooperativismo as pessoas se reúnem para desenvolver esse objetivo, que é a casa própria. Então, o cooperativismo, ele nada mais é do que um modelo de gestão econômica em que as pessoas se reúnem para atingir objetivos em comum. Se o seu objetivo, por exemplo, é a moradia, a casa própria, existem as cooperativas de habitação. Se o seu objetivo é obter melhores linhas de crédito, crédito facilitado, você procure uma cooperativa de crédito, que já está consolidada no mercado. Se você tem necessidade de plano de saúde, por exemplo, procure uma cooperativa no ramo de saúde. Então, hoje, o cooperativismo ele atua em mais de 13 ramos da sociedade. E você consegue obter condições facilitadas, melhores condições para aquisição, para financiamento, para atingir o seu objetivo. Então, se você está à procura de casa, uma cooperativa de habitação é o melhor caminho, uma melhor alternativa, diferente do que o mercado tradicional oferece. Isso que é o diferencial do cooperativismo. São alternativas que não visam lucro, não são pessoas que estão se reunindo para obter lucro, mas pessoas que estão se reunindo para atingir objetivos em comum. Carlos, cooperar é uma oportunidade, né, de adquirir aí, renda e bens, até mesmo bens de baixo custo, né? É dessa forma que o cooperativismo habitacional atua também? Sim, como eu falei, o cooperativismo ele desenvolve trabalho em mais de 13 ramos de atuação no país. Então é possível hoje encontrar cooperativas de crédito, cooperativas rurais, cooperativas de habitação, todas elas possuem o mesmo objetivo. O objetivo social tem uma finalidade social, uma cooperativa ela tem uma finalidade social, ou adquirir uma renda, ou adquirir um imóvel, ou adquirir produtos em comum. Então, o cooperativismo ele traz facilidades em diversos ramos. Como eu falei anteriormente, se você deseja obter uma linha de crédito facilitada, pode ser que uma cooperativa de crédito seja a solução para você, ou um meio de encontrar uma moradia, a cooperativa de habitação ela pode ser um meio para você. Então, ele é um modelo de gestão popular, que as pessoas se reúnem, que as pessoas obtêm esses objetivos em comum. Então, como eu falei, mais de 13 ramos hoje de cooperativismo atuam em todo o país. Desde cooperativas de crédito, cooperativas rurais, cooperativas de pesca, cooperativas de habitação, inúmeros setores que você pode participar como cooperado. Agora, Carlos, como é o uso da tecnologia nesse meio? Foi afetado pela pandemia? Melhorou, entre aspas, nesse momento de pandemia que as pessoas ficam no home office? Sim, as cooperativas precisaram se adaptar ao home office. Cada setor seguiu os regulamentos de decretos municipais para regular seu setor de atuação. Então, a saúde possuía um decreto específico, as demais cooperativas também precisaram seguir no que toca aos atendimentos presenciais a cada decreto municipal para fazer na retomada das atividades, mas principalmente houve um aumento de tecnologias, de ferramentas digitais para dar atendimento. Por exemplo, na cooperativa Sicom que eu represento, nós desenvolvemos, está em fase de testes finais, um aplicativo em que o cooperado consiga visualizar todas as contribuições realizadas, aquelas que tem a realizar, acompanhamento dos projetos nos quais ele participa. Além disso, fizemos também termo de adesão. O cooperado ele pode se tornar cooperado em uma plataforma digital de assinatura com validade jurídica em todo o território nacional. Então, a gente disponibilizou ferramentas de assinatura online, ferramentas de acompanhamento de emissão de boletos, acompanhamento de faturas online. A gente conseguiu desenvolver ferramentas para atender
Fizemos uma gestão de atendimento, uma possibilidade de ele ser atendido por uma central telefônica automática, ter atendentes ali em home office atendendo eles também. Então, o cooperativismo habitacional, que eu posso dizer com propriedade, ele precisou se adaptar rapidamente. Nós sentimos muitas dificuldades em relação aos setores públicos que não se adaptaram, precisamos aguardar analistas, órgãos se adaptarem nessa estrutura de atendimento. Mas hoje, o cooperado, ele com a cooperativa, ele já dispõe de ferramentas digitais para ser atendido a qualquer momento, tanto por telefone, WhatsApp, pode ser pelas próprias redes sociais. Fizemos um trabalho forte também de redes sociais, que a gente consegue disseminar o nosso conteúdo para mais pessoas e principalmente para aqueles que já são cooperados. Então, as cooperativas, no geral, precisaram se adaptar a essa metodologia online, criar novas ferramentas de atendimento, e foi isso um grande passo que a nossa cooperativa conseguiu desenvolver. Criar essas possibilidades, tanto aplicativo, faturas online, atendimento online, tudo para que ele consiga se sentir parte da cooperativa mesmo nesse momento de afastamento social. Tá certo. Essa foi a nossa entrevista com Carlos Massini, ele que é executivo de cooperativa. Eu queria já agradecer a sua participação e os esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp, Carlos. Muito obrigado pela participação, agradeço a todos e estaremos aí sempre que precisar para comentar a respeito do cooperativismo no Brasil. Obrigada, Carlos.